Olá, crianças! Olá, papai e mamãe! Boa tarde! Sejam bem-vindos a esse canal. Saibam que vocês são muito especiais para Deus, por isso que Ele reservou esse momento para que a gente pudesse estar compartilhando e aprendendo mais da Sua palavra, mais do Seu amor, né? Nesse momento nós estamos em casa, né? Nós estamos um pouco isolados do mundo. Não podemos sair, não podemos ir na escola, não podemos ir na igreja, mas isso não é motivo para a gente ficar triste, não, né? Mas é uma oportunidade para a gente ficar mais com a mamãe, mais com o papai, para a gente poder brincar mais com eles, para a gente também reservar um tempinho a mais para ler a palavra, para conhecer as histórias da Bíblia, para conhecer mais dos milagres de Jesus, para aprender mais da palavra dele. Mas nessa hora, né, eu vim aqui hoje porque eu quero contar para vocês uma história. É uma história muito bonita que eu gosto muito. É uma história muito especial. Mas não é uma história que eu inventei, não. É uma história que tem num livro. Num livro maravilhoso. Num livro fantástico que tem muitas histórias. E as histórias desse livro são todas verdadeiras. Todas aconteceram de verdade. E se você crer e você tiver fé, elas também podem acontecer na tua vida. Eu acho que vocês já sabem de que livro que eu estou falando, né? Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Esse livro especial cheio de histórias fantásticas que fala do amor de Deus para todos nós. Mas a história que eu queria contar para vocês hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22. Vocês anotem aí para ler com a mamãe, com o papai em casa durante a semana. Essa história ela fala de um homem que andou sobre as águas do mar. Será possível alguém andar sobre as águas do mar? Vocês conseguem andar sobre as águas do mar? Não, né? Se você tentar, você vai se machucar, você vai cair, você vai se afogar. Isso não seria uma boa ideia. Não seria legal. Mas a Bíblia diz que tem um homem que andou sobre as águas. E o nome deles, vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Eu estou falando de Jesus. De Jesus Cristo. Jesus que andou sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus estava pregando a palavra para uma multidão de pessoas. Quando ele estava terminando de pregar, ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem até uma outra cidade, a cidade de Betsaida. E os seus discípulos obedeceram o que Jesus falou. É muito importante, né, obedecer a palavra, obedecer Jesus. Assim como é importante, né, obedecer o papai, obedecer a mamãe quando eles falam com a gente. A Bíblia diz que eles foram. Eles entraram no barco e foram. E Jesus se despediu da multidão e subiu até o monte para orar. É muito bom orar, né? Jesus foi falar com Deus. E a oração estava tão boa, que a hora foi passando. A hora passou e passou muito tempo. E a noite chegou. Lá, no meio do mar, os discípulos estavam um pouco apavorados. Porque tinha um vento muito forte. E esse vento sacudia o barco. E esse vento balançava o barco. E os discípulos estavam ficando com muito medo. Eles remavam. E parece que não davam conta. Eles começaram a ficar com muito medo, pensando que ia ser o fim. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, ele viu o que estava acontecendo e ele foi de encontro com os seus discípulos. Mas os seus discípulos estavam esperando Jesus no barco, né? E Jesus foi de uma forma diferente. Jesus foi sobre as águas, ele foi por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus foi se aproximando dos seus discípulos. Quando os discípulos viram Jesus,
Eles ficaram com muito medo. Eles gritaram: socorro! É um fantasma! Eles ficaram com tanto medo, tanto medo. E Jesus, vendo aquela situação, foi logo acalmando eles. Calmem, não se perturbem, sou eu, Jesus. Naquela mesma hora, os discípulos se acalmaram. Mas Pedro que estava no barco, ele teve uma reação diferente. Pedro, ele teve ousadia. Eu creio que passou pela cabeça de Pedro tudo aquilo que ele já tinha visto. Ele viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão e sobrar. Ele viu Jesus fazer tantos milagres. E agora Pedro estava vendo Jesus andar sobre as águas. Ele também queria andar sobre as águas. Ele também queria sentir aquilo que Jesus estava sentindo. Ele queria saber como era andar sobre as águas. E Jesus é tão bom, que ele olhou para Pedro e ele disse: vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro foi um pouco nervoso, foi devagarzinho, desceu do barco, meio tremendo, meio nervoso, e começou a caminhar. E a Bíblia diz que Pedro estava olhando para Jesus. Quando a gente olha para Jesus é tão bom. As coisas começam a acontecer na nossa vida. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus. Só que de repente Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento. Quando ele começou a olhar o vento, ele começou a ficar com medo. Começou a ficar com tanto medo, que começou a afundar. Pedro começou a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, as coisas não dão certo na nossa vida. E acontece como aconteceu com Pedro. As coisas começam a não dar certo e a gente começa a afundar. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava afundando no mar, ele gritou para Jesus: socorre-me, Jesus. E Jesus, com o seu amor, com a sua grandeza, veio até Pedro, pegou Pedro pela mão, tirou Pedro das águas e o levou até o barco. E a tempestade se acalmou. E os discípulos que estavam no barco reconheceram que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Amém! Essa história que eu queria compartilhar com vocês, né? Nessa história a gente pode ver que Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Ele deve ser o nosso melhor amigo. Ele era o melhor amigo dos seus discípulos. E seus discípulos podiam confiar que Jesus estava sempre perto deles. Jesus sempre ia ajudar os seus discípulos. Nós também devemos confiar em Jesus, assim como nós confiamos na nossa mamãe, no nosso papai, assim como nós confiamos num amigo, né? Como é que nós nos tornamos amigos de Jesus? Quando a gente entra na escola, a gente conhece os colegas. No início eles são só colegas, mas na medida que a gente vai conversando, que vai passando o tempo, eles acabam se tornando nossos amigos, porque eles acabam se tornando íntimos da gente. Como é que a gente se torna amigo de Jesus? Quando a gente tem comunhão com Ele. Como é que nós temos comunhão com Jesus? Através da oração. Quanto mais nós orarmos para Jesus, mais amigo dele nós vamos nos tornar. E Jesus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, assim como ele fez nesse momento, né? Ele acalmou a tempestade, ele ajudou Pedro e assim ele também pode fazer na nossa vida. Jesus é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Qualquer coisa que a gente precise, qualquer coisa que vocês possam imaginar, Jesus tem poder para fazer. A Bíblia também fala de Pedro, né? Pedro, ele teve coragem. Os seus discípulos que estavam lá no barco, né? Os outros discípulos, de certo, quando viram Pedro falar aquilo, pensaram: bom, Pedro tá maluco, né? Ele quer andar no mar, o que ele tá pensando que ele é? Mas Pedro, ele teve coragem e ele andou sobre o mar. Ele andou pouco tempo sim. Por quê? Porque ele olhou para ele mesmo. Ele olhou para aquilo que estava ao redor dele, ele olhou para as circunstâncias, né? O que são as circunstâncias? É quando a gente vê alguma coisa que nos deixa triste, que nos deixa magoado, que nos deixa nervoso, né? Quando a gente olha para aquilo ali e a gente começa a dar muito valor para aquilo,
a gente vai ficando mais nervoso, mais triste, mais irritado. E Jesus não quer isso na nossa vida, não. Jesus, ele estende a sua mão para nos ajudar. Jesus quer nos ver felizes, né? Jesus quer que nós sejamos felizes neste mundo, que nós tenhamos comunhão com ele. Jesus, ele é muito importante na nossa vida. Sem ele a gente não vive, né? Sem ele a gente não consegue ir muito longe. A gente dá uma volta, duas, mas a gente não sai do lugar. E Jesus nos ensina a ter comunhão com ele, né? A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós somos a diferença, né? Quando nós olhamos para Jesus e confiamos nele, aonde nós formos, nós vamos ser diferentes. E as pessoas vão querer ser nosso amigo, vão nos procurar, por quê? Porque vão ver essa diferença, vão ver o amor de Jesus na nossa vida, vão ver que as nossas atitudes são diferentes. São diferentes das outras crianças. Se as crianças brigam, nós não vamos brigar. Se as crianças respondem os mais velhos, nós não vamos responder. Por quê? Porque nós temos o amor de Jesus na nossa vida. E o amor de Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar e cuidar um dos outros. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser corajosos. Se nós tivermos coragem, nós vamos vencer este mundo, porque Jesus nos ensina a sermos corajosos. Mas nós temos que andar olhando para Jesus, que ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, né? Que a gente tenha mais comunhão com Jesus, porque ele pode fazer todos os milagres, ele pode fazer tudo acontecer na nossa casa, na escola, na nossa família. Jesus, ele pode realizar todos os nossos sonhos. Nessa hora agora eu queria convidar vocês, porque eu tenho um desafio, um desafio. Vocês vão escolher um versículo da Bíblia que vocês gostam muito e vão convidar o papai, a mamãe, o irmão que já sabe ler para ler com vocês. E vocês vão fazer um vídeo e vão postar, vão compartilhar esse vídeo no Face de vocês e vocês vão marcar a igreja, a AD Central. E daí todos os irmãos vão poder ler e vão poder se regozijar com a palavra de vocês também. Então eu vou ficar esperando, hein? Não pode esquecer não, né? Quem não puder fazer hoje, faz durante a semana e marca lá. Isso é muito importante. Nessa hora também, queria convidar vocês para um momento muito especial, já que a gente já está finalizando o nosso vídeo, né? Um momento de oração, um momento de comunhão com Deus, né? Com Jesus. Eu queria convidar vocês, no lugar que vocês estão, quem está de pé, fica de pé. Quem está sentado, continua sentado, mas vocês vão fechar os olhinhos agora, vão pensar em Jesus, vocês vão fazer um pedido para ele, aquilo que vocês estão sentindo agora, que vocês acham que seria importante falar para Jesus. Também vamos lembrar de orar pelo nosso país, pelo Brasil, que está necessitado de oração. Vamos orar também pela nossa cidade de Gravataí. Vamos orar também pela nossa igreja, né? Pelos irmãos, pelas irmãs, pelo pastor, pela pastora. Vamos orar também pela nossa mamãe, pelo nosso papai, porque a oração agrada ao Senhor Jesus. A oração de uma criança, né, é muito importante. A Bíblia diz que Jesus ele estava pregando para a multidão e as crianças foram ao encontro de Jesus. E quando as crianças estavam perto de Jesus, os discípulos falaram: não, mestre, tira elas vão incomodar. E Jesus disse: não, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então vocês são muito importantes para Jesus e a oração de vocês também é muito importante, né, para Jesus. E Jesus se alegra quando ele vê um pequenino na presença dele. Então eu convido agora vocês para fechar os olhos e nós vamos entregar a nossa vida na presença de Jesus. Senhor Jesus, Pai, nesta tarde, Senhor, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar agora, Pai, onde tem uma criança orando, Senhor, onde tem um papai e uma mamãe pedindo, Pai, intercedendo pela vida do seu filho, Pai, onde tem criança intercedendo pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe, pela vida dos seus irmãos, Senhor, Pai, nós te pedimos agora, abraça eles com o Teu amor, que eles possam sentir a Tua presença, Pai, que eles possam sentir a Tua beleza, Senhor.
Pai, que eles possam sentir a grandeza, Pai, de estar na tua presença, Senhor, de te sentir, de te adorar, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta hora também, Pai, visita nesta hora o nosso país, Senhor, que carece de oração. Pai, visita a nossa cidade de Gravataí também, Senhor, que precisa da tua presença, Senhor, que precisa do teu renovo, Senhor, que precisa do teu amor, Pai, da tua beleza, Senhor, na vida de cada cidadão, de cada pessoa, Pai. Visita nesta hora também os irmãos da nossa igreja, Pai, aqueles que estão em casa nesta hora, Pai, aqueles que estão preocupados, Senhor, vem com o teu amor, Jesus, e acalma, Pai, dá descanso, Senhor, por coração aflito, Pai. Abençoa também nesta hora o pastor, a pastora, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, que eles possam conduzir este momento na tua graça, Pai, na tua presença, Senhor. Abençoa esta criança, Senhor, que está na tua presença agora, Senhor, que o Senhor possa tocar na sua vida com o teu amor, Pai, que milagres possam acontecer, Senhor, a partir desta oração, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, nós cremos que o Senhor pode muito mais além do que pensamos, do que pedimos, Senhor, porque Tu és o verdadeiro, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Nesta tarde nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, nós entregamos na Tua mão a nossa casa, a nossa família, a nossa mamãe, o nosso papai, o nosso mana, a nossa mana, Pai, e queremos Te falar que confiamos em Ti, porque Tu és tudo para nós, Tu és a pessoa mais importante, Pai, na nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos pelo Teu livramento, pela Tua presença, Senhor, que nos alcançou. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, Pai, adoramos o Teu nome nesta hora, Pai, e entregamos na Tua presença a nossa oração, que possamos descansar na Tua presença, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe a semana, que tenha uma semana abençoada, uma semana feliz na presença de Jesus, que possamos ter mais comunhão com Ele, que possamos estar mais alegres, porque temos a confiança que Jesus está do nosso lado, segurando a nossa mão, assim como Ele fez com Pedro, no momento em que Pedro estava precisando.